que ele se juntar, todo mundo clamando, Deus vai cumprir o propósito dele que ele tem para essa terra aqui. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma... Porque já tinham vindo, as mulheres já tinham falado que o mestre tinha ressuscitado, contado o testemunho delas, como elas foram do sepulcro, Jesus não estava lá, viram o anjo, voltaram, anunciaram, e eles ficaram meio assim ainda, que não acreditaram. Veio os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, também voltaram contando, nós vimos o Senhor, né? O Senhor apareceu e contou a história, e eles ainda meio, os discípulos de Jesus, não estavam crendo muito naquele negócio não, né? E depois Jesus vem e aparece a eles. E naquele momento ali, Jesus lança em rosto a incredulidade deles. Aí Jesus vira: eu não disse para vocês que convinha que eu fosse entregue, que eu padecesse, né? Que fosse entregue nas mãos dos homens, e ao terceiro dia eu ressuscitasse? Porque tudo isso que está aí, que eu falei para vocês, estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos acerca de mim. Né? Aí diz a palavra assim, uma palavra que eu gosto muito, diz assim: então se abriu-lhes o entendimento para a Escritura. Eu passo a compreender e entender a partir disso que é necessário uma ação do Espírito Santo para que a gente possa entender o que a palavra diz. É necessário, porque sozinho nós não podemos compreender. Para o mundo é um livro selado. Você vê que quando Filipe vai, que o Espírito Santo leva ele naquele deserto para poder encontrar-se com o eunuco da rainha de Candência, né? Ele olhou e viu que ele estava lendo Isaías. A primeira coisa que Filipe diz: tu entendes o que você lê? Ele diz: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Né? Então Filipe tinha a revelação do Espírito Santo e o entendimento daquela palavra. Então ele começa, a partir daquela palavra, até o momento de Cristo Jesus, ele começa a explicar, né? A partir do momento que ele compreendeu, a palavra penetrou no coração dele e houve ali uma transformação. Entender aqui, irmãos, que para nós é necessário uma ação do Espírito Santo para que a gente possa entender as Escrituras. E uma coisa que eu observei nessa palavra aqui, porque geralmente a pessoa usa somente esse slogan, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se a gente for olhar, ela tem textos e contextos para que você compreenda a quem essa palavra foi dirigida. E qual é a pessoa que recebe esta palavra verdadeiramente? Quem vai ter esta abertura para o conhecimento da verdade? Você vai ver que Jesus estava falando para os judeus que criam nele, que creram nele. E Jesus diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Olha só, ele está falando primeiro aqui: se vós permanecerdes na minha palavra. Para chegarmos a entender o que esse texto está dizendo, né? É João 8,32, é preciso nós vermos o contexto. Estava falando para quem cria nele, e uma direção que Jesus deu, abriu o entendimento deles para o quê? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele entra, ele não para, que você vê que não tem ponto nem vírgula, e segue dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade, ela só está aberta para aqueles que guardam a palavra e permanecem na palavra. Não é para qualquer um. Essa palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está aberta para quem crê em Jesus e permanece nessa palavra. Quantas pessoas aceitam a Jesus e não têm entendimento das Escrituras? Né? Ela vai ser discipulada. Né? A própria palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscita, e lá em Mateus 28, né, no versículo 29 em diante, ele diz: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu... Aí o ensinamento, ele é cotidiano, todo dia nós estamos aprendendo. Por isso eu entendo que lá no Salmo 90, no verso 12, quando Moisés